Enquanto você assiste a este vídeo, neste exato momento, redes ao redor do mundo estão sendo bombardeadas por ataques cibernéticos. Mas hoje, vou falar de um grupo seleto de hackers que ousaram desafiar o impenetrável, que miraram nas estrelas e hackearam ninguém mais, ninguém menos que a NASA. Sim, a Agência Espacial Americana, o pináculo da segurança digital. Ficou curioso? Então prepare-se, porque vamos revelar a história desses audaciosos criminosos digitais que colocaram a NASA de joelhos e que provaram que nada é 100% seguro. Nosso primeiro protagonista é um talento nacional, Vanderlei de Abreu Jr., ou Storm para o mundo online. Um brasileiro de 40 anos que transformou invasões à NASA em um império milionário. Storm mexe com computadores desde os 6 anos de idade, aprendendo a ler e escrever na tela do seu primeiro PC. Aos 12, já pedia modem de presente e aos 16, criava sistemas complexos com uma facilidade impressionante. Tudo isso há mais de 20 anos, quando a internet ainda engatinhava no Brasil. E foi nessa genialidade precoce que o levou a descobrir uma brecha nos sistemas da NASA. Na época, a agência americana havia investido pesado em novos computadores para salvar uma empresa de falência. O que a NASA não sabia é que junto com os novos equipamentos veio uma porta dos fundos para mentes como a de Storm. A NASA, com seus firewalls ultra avançados, focava a proteção nos sistemas cruciais, negligenciando um pouco os recém-chegados. E foi aí que Storm, com sua habilidade e conhecimento, encontrou a falha. Ele navegou pela rede da NASA, acessando informações confidenciais, inclusive dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Mas Storm não parou por aí. Sua sede por conhecimento o levou a explorar cada vez mais os sistemas da agência, até que sua invasão foi detectada. E o que a NASA fez? Em vez de prisão, ofereceu a ele uma oportunidade única, um curso e um estágio para revelar como ele havia burlado a segurança deles. Storm não só explicou a falha, como impressionou a NASA com sua inteligência. Resultado? Diploma na mão e portas abertas para o sucesso. Ele fundou sua própria empresa de segurança virtual, especializada em proteger empresas que não podem parar. E hoje, esse hacker brasileiro fatura milhões por ano, mostrando que o conhecimento, mesmo vindo de invasões, pode ser transformado em algo grandioso e positivo. De hacker da NASA a magnata da segurança digital, esta é a história de Vanderlei, ou Storm. E continuando a nossa lista, com um dos primeiros grandes nomes do hacking internacional, Nashon Ivan Chen, também conhecido como Phoenix. Esse australiano foi um verdadeiro pioneiro da invasão digital nos anos 90, quando a internet ainda era praticamente um território selvagem. Entre seus alvos estavam universidades, laboratórios secretos e, claro, a NASA. Nashon e seu grupo, chamado The Realm, acessaram sistemas do governo americano, incluindo o Laboratório Nacional Lawrence Livermore, envolvido em pesquisas nucleares e espaciais. Em 1990, após meses de investigações, ele foi preso e se tornou o primeiro hacker da Austrália a ser condenado por crimes cibernéticos. Sua história abriu os olhos do mundo para o poder dos computadores e antecipou uma era onde a guerra seria travada não com armas, mas com códigos. Uma outra história bem interessante foi um ataque silencioso e preocupante. Hackers não identificados invadiram os servidores da NASA responsáveis por armazenar informações pessoais de funcionários e ex-funcionários. O tamanho do estrago ainda é um mistério. A NASA não divulgou a extensão do roubo de dados, mas sabemos que informações de funcionários que trabalharam na agência entre 2006 e 2018 foram comprometidas. Mais de 12 anos de arquivos confidenciais nas mãos de criminosos. A NASA, mais uma vez, se manteve em silêncio, sem revelar detalhes sobre o ataque, os responsáveis ou o que foi roubado. A única declaração oficial foi que o ataque não comprometeu nenhuma missão espacial. Mas os funcionários? Quantos dados pessoais foram vazados? Quais as consequências para essas pessoas? O ataque anônimo aos funcionários da NASA escancara uma realidade. A segurança digital é uma batalha constante e nem mesmo os gigantes estão imunes. Nosso quarto personagem é Philip Gabriel Peterson.
também conhecido como Staccato. Esse sueco começou suas invasões ainda adolescente, entre 2003 e 2005, e ficou famoso por entrar nos sistemas da NASA, da Marinha dos Estados Unidos, de universidades e até do Departamento de Defesa. E o mais impressionante, ele fazia isso sem ser detectado, como um fantasma digital. Peterson explorava vulnerabilidades conhecidas e usava seu próprio conjunto de ferramentas para navegar por redes seguras com uma calma assustadora. Durante 2 anos, ele passou despercebido, colhendo dados sigilosos e acessando servidores de alto nível, inclusive da nossa querida NASA. O impacto de suas ações foi tão sério que mobilizou agências de segurança dos Estados Unidos e da Europa. Quando finalmente foi identificado, já tinha deixado um rastro de vazamentos e preocupações em toda a comunidade cibernética. Hoje, o nome Staccato é sinônimo de habilidade cirúrgica no mundo dos hackers. Agora conheça Gary Mickinon, um escocês que pode ser considerado um dos maiores hackers de todos os tempos. Ele não só invadiu a NASA, como também causou um estrago em mais de 57 mil computadores do exército americano, da aeronáutica, do Pentágono, um verdadeiro caos digital. E o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, ele quase foi parar na prisão perpétua dos Estados Unidos por isso. Mickinon, com sua invasão massiva, não só acessou dados confidenciais, como alega ter encontrado provas da existência de vida extraterrestre. Ele afirma ter visto arquivos e imagens que comprovariam a presença de OVNIs e tecnologias alienígenas nos servidores da NASA. Seu objetivo? Comprovar a existência de vida fora da Terra e expor as falhas de segurança do sistema americano. O problema é que essa invasão épica aconteceu entre 2001 e 2002, quando a internet ainda era bem mais lenta. Mickinon tentou baixar os arquivos que provariam sua teoria, mas a conexão de 56 kbps da época não colaborou. Ele conseguiu baixar apenas arquivos menores, textos e documentos. Quando foi pego, a polícia confiscou tudo e as suas provas de OVNIs nunca vieram à tona. Gary foi perseguido por 50 estados americanos, mas por falta de provas concretas e graças a uma reviravolta judicial, escapou da extradição e da prisão perpétua. Até hoje, paira a dúvida: o que Gary Mickinon realmente viu nos computadores da NASA? Seriam OVNIs projetos secretos ou apenas delírios de um hacker genial? Alguns acreditam em sua história, outros veem como um maluco em busca de atenção. O fato é que Gary, portador da síndrome de Asperger, é um gênio da computação, com habilidades que beiram o inacreditável. Especula-se até que ele seria o famoso hacker Hermes, nunca identificado, que teria hackeado o mundo inteiro. Verdade ou mito? O mistério Gary Mickinon continua no ar. Além do Storm citado no começo do vídeo, você pensa que só hackers internacionais ousaram desafiar a NASA? Prepare-se para conhecer um grupo brasileiro que também deixou sua marca na agência espacial. Diretamente do Brasil para o mundo, apresenta o grupo de hackers CCNES. Esses brasileiros tiveram uma ideia no mínimo inusitada. Invadiram o site da NASA e transformaram a página em um fliperama. Isso mesmo. Eles modificaram o código-fonte do site e implantaram um jogo, um emulador de games rodando direto dos servidores da NASA. A brincadeira, claro, não durou muito. A NASA rapidamente detectou a invasão e corrigiu a falha. Mas o recado foi dado. Mesmo a NASA não está imune a brechas de segurança. O mais impressionante é que os hackers CCNES poderiam ter usado essa falha para roubar dados, instalar vírus, causar um estrago muito maior. Mas eles preferiram apenas se divertir e mostrar que conhecimento e ousadia até a NASA pode virar palco para um game. A NASA, curiosamente, nunca se pronunciou sobre o caso. Seria vergonha? Medo de admitir a falha? O mistério continua. Nosso próximo hacker é um britânico que tocou o terror em diversos sites governamentais, incluindo, é claro, a NASA. Laurie Love, com apenas 33 anos, não escolheu um alvo, ele atacou todos. NASA, FBI, Exército Americano, Reserva Federal, Banco Central, a lista é gigante. Ele não só roubou informações,
como bagunçou 11 sites do governo americano, causando um verdadeiro caos. Preso em 2013 no Reino Unido, os Estados Unidos queriam extraditá-lo e condená-lo a 99 anos de prisão, mas graças a uma lei britânica e a defesa de seu advogado, Lauri Love escapou da extradição. O motivo? Seu advogado alegou que Love sofria da síndrome de Asperger e depressão, e que a extradição colocaria sua vida em risco. Assim, Lauri Love, o hacker que aterrorizou o governo americano, se livrou da justiça dos Estados Unidos, mostrando que no mundo hacker nem sempre a punição é certa. E por falar em invasões surpreendentes, prepare-se para essa. Um hacker invadiu a NASA usando um computador de R$200. Isso mesmo, com uma plaquinha Raspberry Pi, um mini computador super barato e limitado. Um hacker não identificado navegou pelos sistemas da NASA por quase um ano sem ser detectado. Ele usou essa super máquina para espionar o laboratório de propulsão a jato da NASA, buscando informações sobre foguetes e tecnologias espaciais. E não foi só espionagem. O hacker conseguiu roubar 2 arquivos ultra secretos, um sobre tecnologias militares e outro sobre tecnologias espaciais restritas. Tudo isso com um computadorzinho de $30, hackeando a conta de um usuário da NASA e ficando meses infiltrado no sistema. O mais inacreditável, até hoje, esse hacker barato e genial nunca foi identificado ou preso. Nosso nono hacker é Ehud Tenenbaum, um israelense que ficou conhecido como The Analyzer. Em 1998, ele invadiu computadores da NASA, do Pentágono e de outras instituições militares dos Estados Unidos. O impacto foi tão grande que, por um momento, autoridades pensaram que o ataque vinha de uma força estrangeira organizada. Tenenbaum tinha só 19 anos e já estava acessando os servidores mais protegidos do planeta. Seus ataques foram considerados uma ameaça à segurança nacional americana e deram início a um enorme reforço das defesas cibernéticas dos Estados Unidos. Depois de ser preso, Tenenbaum chegou a trabalhar com segurança digital, mas acabou voltando ao noticiário anos depois, acusado de outros crimes cibernéticos. E para finalizar nossa lista, uma história triste e impactante. Jonathan James, conhecido como Comandante, um hacker prodígio que aos 15 anos já invadia sistemas da NASA e do Departamento de Defesa americano. Ele não só invadiu, como roubou softwares avaliados em $1,7 milhões e não parou por aí. Interceptou mensagens e códigos da Estação Espacial Internacional, deixando a NASA em pânico. Para tentar identificar o invasor, a NASA desligou os computadores das aeronaves por 3 semanas, um prejuízo de $41 mil. Jonathan foi descoberto aos 16 anos e sentenciado à prisão, mas a história não termina aí. Acusados de crime que alegava não ter cometido, com medo de uma injustiça, Jonathan James tomou uma decisão trágica. Suicidou-se em 2008, deixando um bilhete com a frase: "Eu não acredito no sistema de justiça." Uma história sombria que nos lembra que por trás das telas e códigos existem vidas reais e consequências devastadoras. Esses foram os hackers que ousaram desafiar a NASA e outros gigantes. Alguns se deram bem, transformando o conhecimento hacker em sucesso. Outros, nem tanto, arcando com as duras consequências de suas escolhas. A vida hacker é assim, ousadia e genialidade, mas também riscos e responsabilidades. E você, o que achou dessas histórias? Conhecia algum desses hackers? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar nos acompanhando, deixe seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Obrigado e até a próxima!